Olá, meu nome é Stephanie, sou docente no curso de Serviço Social da Universidade Federal do Paraná, setor litoral, e hoje vou apresentar o resumo expandido para o 15º Fórum Internacional do Turismo de Iguaçu, intitulado O Papel do Turismo na Socioeconomia da Zona Costeira Sul-Brasileira, sob a orientação da professora doutora Cíntia Maria de Sena Abraão. Esse trabalho é fruto do relatório de iniciação científica, e está articulado ao grupo de pesquisa Turismo, Território e Desenvolvimento, o qual conta com os professores Marcos Luiz Filipim e Marcelo Chimin. Contextualizando o resumo, o objetivo desse trabalho é apresentar as características socioeconômicas dos municípios da zona costeira da região sul-brasileira, com foco na socioeconomia do trabalho e na atividade turística. E dentre os resultados obtidos, foi constatado que a zona costeira dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul possui 95 municípios. Cerca de 50% são centros locais, municípios pequenos e de reduzida capacidade de oferta de infraestrutura. Os empregos formais nesse grupo cresceram um pouco, predominando no setor terciário, comércio e serviços. O presente trabalho buscou, então, caracterizar a zona costeira do sul do Brasil com vistas a explicitar sua socioeconomia, em particular concedendo ênfase ao papel do turismo como atividade econômica relevante para os municípios costeiros brasileiros. Nesse sentido, foi delineado como objetivo identificar os municípios conforme a classificação da hierarquia urbana proposta pelo IBGE de 2018, que está baseada nos fluxos de pessoas, incluindo os objetivos de saúde, lazer e cultura. Quanto aos materiais e métodos, tendo em vista a fragilidade das estatísticas de emprego direto ou indiretamente relacionados à atividade turística no Brasil, considerou-se pertinente abordar os dados a partir da classificação da hierarquia urbana. Então, pressupõe-se que, em decorrência da concentração das atividades turísticas brasileiras na zona costeira, a relevância das atividades relacionadas aos seus fluxos seja considerável no que se refere à geração de empregos. Dessa forma, a investigação assumiu caráter exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa e método documental. Iniciou com a revisão literária e estudos relacionados à metodologia de pesquisa, que proporcionaram uma aproximação maior em relação ao objeto estudado e serviram também de embasamento teórico para a construção da pesquisa. Após o conhecimento prévio dos municípios que compõem a zona costeira sul do Brasil, foi possível criar planilhas para concentrar as informações socioeconômicas. Iniciou-se, então, as coletas de dados nas bases IBGE Cidades, IBGE Sidra, CAGED e RAIS. As informações coletadas foram organizadas em 3 planilhas Excel, o que possibilitou a análise dessas informações. Então, a primeira planilha contemplou dados econômicos, Produto Interno Bruto, PIB, referente ao cálculo de rendimentos e valor adicionado por setor, referente às ofertas. E a terceira planilha contemplou dados do mercado de trabalho, a PEA, empregos formais e não formais, empregadores, volumes de vagas geradas por setor e assim por diante. Após a delimitação do recorte espacial, foi necessário conhecer as características dos municípios estudados, Sendo assim, constatou-se que a zona costeira do estado do Paraná é composta por 7 municípios, Santa Catarina é composta por 43 municípios e Rio Grande do Sul é composta por 45 municípios costeiros. Então, na hierarquização urbana, definida pelo IBGE de 2018, o nível mais elevado é o de metrópole, constituído por arranjos populacionais, que possuem nível elevado de oferta de serviços de gestão e atividades empresariais. A média nacional é de 3 milhões de habitantes, à exceção de Florianópolis e Santa Catarina. O segundo nível é o de capitais regionais, composto por cidades elevadas e concentração de serviços de gestão, cuja média da população é superior a 300 mil habitantes. As capitais subregionais são cidades com atividades de gestão menos complexas, cuja média nacional é de 85 mil habitantes. Os centros de zona são cidades com níveis baixos de oferta de gestão, cuja atração da população vizinha decorre das atividades de comércio e de serviços privados. Por fim, os centros locais são aqueles cuja importância é restrita à sua área territorial, com fraca centralidade tanto em termos de atividade de gestão como empresariais. O gráfico 1 mostra como estão distribuídos os municípios da zona costeira da região sul-brasileira e destaca-se que há 2 cidades, que são capitais de estado, Então, são Florianópolis e Porto Alegre. Consideradas, junto às cidades que estão conturbadas a elas, são 12 municípios dentro dessa classificação. Também é importante observar que 42 municípios do recorte analisado representam 44% desse total. Então, são centros locais ou zonais e pequenos e com infraestruturas precárias, Municípios classificados como centros locais e zonais agregam a menor parcela de população residente no recorte espacial analisado,
cerca de 10%, considerando a população prospectada pelo IBGE para o ano de 2020. Então, além disso, o crescimento populacional foi menor nesse grupo, enquanto as capitais regionais e subregionais tiveram a sua população significativamente ampliada na primeira década do século XX. Então, embora a população do grupo de municípios classificados como centros locais de zona tenha crescido menos que os demais grupos entre 2000 e 2010, observa-se que a população economicamente ativa, a PEA, teve variação pequena, mas positiva. Então, por outro lado, chegou a decrescer no grupo de municípios que estão classificados como metrópole. Idêntico quadro ocorreu com a população ocupada, E em contrapartida, no grupo de capitais regionais e subregionais, enquanto a população aumentou 27% entre 2000 e 2010, a PEA e a população ocupada cresceram 2% no mesmo período. E nesse grupo encontram-se os principais destinos de turismo, na região sul, dentre os quais se destacam Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Torres, no Rio Grande do Sul, e Matinhos, no Paraná. Representam, em sua maioria, municípios que tiveram um substancial crescimento de população, mas em termos de seu perfil populacional, a população apta ao trabalho e a ocupada não cresceram na mesma velocidade. Então, outro aspecto muito relevante para a finalidade dessa pesquisa envolveu verificar a distribuição da população ocupada em trabalho formal e informal. Isso porque a informalidade está muito presente no trabalho turístico, em destinos fortemente marcados pela sazonalidade, e considerando os dados dispostos na tabela 1, percebe-se que a formalidade, a contratação de trabalhadores com carteira assinada, cresceu de forma significativa nos grupos de municípios classificados como metrópole e capitais regionais e subregionais, cujas economias são mais dinâmicas. E já no grupo de municípios que são centros locais e zonais, a informalidade permaneceu quase inalterada e ainda assim elevada, Dentre os municípios que compõem o grupo centros locais e de zona, são representativos aqueles que se destacam por tamanho populacional, o volume de segundas residências e por atrativos como praia e posicionamento lindeiro, a Lagoa de Patos. Vale mencionar também São Francisco do Sul e Tijucas, em Santa Catarina, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba, no Paraná, e Santo Antônio da Patrulha e São José do Norte, no Rio Grande do Sul. O último aspecto que foi analisado nessa pesquisa diz respeito aos empregos distribuídos por setor de atividade econômica no ano de 2020. O que se observa a partir dos dados do CAGED é que os empregos predominam no setor terciário em todo o recorte espacial analisado, com predominância no comércio para os centros locais e dos serviços para os demais. Então, a pesquisa, com foco na socioeconomia do trabalho, visando trazer indicadores para o turismo, permitiu identificar algumas das características da zona costeira brasileira, e a primeira dela diz respeito à diversidade em termos de dinamicidade social e econômica. Observa-se a influência do turismo em municípios classificados como capitais, regionais ou subregionais, e com significativa participação na geração de empregos, como é o caso de Balneário Camboriú e Torres. Do outro lado, os municípios pequenos classificados como centros locais se destacam tanto na geração de emprego no setor terciário, como na participação das segundas residências turísticas, como é o caso dos municípios balneários do litoral do Paraná. Outro ponto importante a ser destacado é o debate acerca do que se entende por trabalho turístico, pois esse setor enfrenta uma dificuldade de delimitação e nem sempre os contornos são claros, como relembram Caianda e Sud. É a própria demanda do turista que parece delinear o que será comumente considerado como emprego turístico. Isso quer dizer que, dependendo do local e das circunstâncias, os serviços prestados podem não se configurar como trabalho turístico, e isso revela uma fragilidade na definição do trabalho nesse setor. Então, dessa forma, a OMT, a Organização Mundial do Turismo, em diálogo com outras instituições, propôs classificar os diferentes tipos de emprego no turismo do ponto de vista da oferta. Nessa metodologia de delimitação de empregos relacionados ao turismo, identificou ocupações ligadas ao turismo, como atividades geradas em hotéis e motéis, parques de campings, hostels, alojamentos voltados para a saúde, restaurante, bares, estabelecimentos de fast foods, boates, serviços de táxis, companhias aéreas, aluguel de automóveis, agências de viagens, parques de diversões, entre outros, sendo os mais procurados nesse setor, conforme relembram ainda Caianda e Sud. Essas são as referências utilizadas nessa pesquisa e também na iniciação científica, o qual foi o pontapé inicial para esse resumo. E agradecemos a atenção e a presença de cada um. Até mais.